convite para que traga aqui a sua palavra, a reflexão sobre os males da família, como fazer. Padre Francileu, por favor. Vamos estender nossas mãos, Senhor Padre, que Deus vai ajudar. Boa noite. Os males da família, eu sei muitos, vou apresentar muitos, vocês conhecem muitos. Agora, como fazer com eles, eu não sei. Certo? Então não queiram que eu dê a resposta, porque eu não sei o que fazer com os males da família no momento contemporâneo que nós vivemos. E sabe por que eu não sei? Porque se fosse um mal, a gente poderia encontrar a solução. E, mesmo sendo um mal, a gente encontrando a solução, eu vou encontrar a solução para ele. Mas a solução que eu vou encontrar para ele não funciona para ela. Muito menos para o casal. E muito menos para os filhos deles. Então, as questões subjetivas nossas, nós não podemos tratá-las com receitas prontas. Não são psicotrópicos, e até os psicotrópicos, deve ter talvez até algum médico por aí, sabe muito bem que nem todo psicotrópico para a mesma doença funciona. Imagine para as questões relacionais, para as questões psicológicas, para as questões de convivência, para as questões matrimoniais e familiares. Então a primeira coisa que eu vou dizer logo, não se iludam, que nem eu, nem o outro vai ter resposta pronta para todas as questões e males que afetam, que atingem e que afligem as famílias no momento contemporâneo. Hoje já não se fala mais de época de mudança, se fala de uma mudança de época. E antes se falava de mudanças, a cada geração muda muito, né? Assim que dizia. Ah, o que é da geração da minha avó, da geração dos meus pais, da minha geração, da geração dos meus filhos. As mudanças agora não é mais de geração. A mudança agora não é mais nem de ano, nem de dia, nem de hora, é de minutos e segundos. Porque as pessoas estão praticamente 24 horas plugadas, ligadas nas redes sociais, nos meios de comunicação, e a cada instante tudo está mudando. E isso afeta diretamente os nossos valores, isso afeta diretamente a nossa formação, a nossa compreensão, as nossas relações, o nosso modo de ver, de conviver, de estar, de se relacionar, afeta tudo. Então, é muito complexa essa questão. Mas eu vou apresentar algumas questões que considero que são importantes para a nossa reflexão hoje. Quanto você vale na sociedade do hiperconsumo? Você já se perguntou? Quanto você vale? Você vale o salário que você ganha? Você vale o título que você tem? Você vale o lugar que você frequenta? Você vale o colégio que seu filho estuda?
Você vale a igreja que você frequenta. Vocês sabiam disso? Você vale a marca que você usa. E aí é de sapato, de chinela, de bolsa, de relógio, de celular. Você vale na sociedade do hiperconsumo, não é pelo que você é, mas pelo que você tem, pelo que você possui, pelos lugares que você frequenta e pelo estado que você adquire. Isso é importante e fundamental para a família? Não. Isso é essencial para a família? Não. Mas é isso que marca fundamentalmente a vida familiar hoje. E aí, nos perguntamos, quanto vale a sua esposa? Tem uns que valem muito, tem outros que não valem nada. É verdade. Então, quanto vale o seu filho? Aí diz assim, vale muito. Será que ele vale muito? Meu filho é tudo na minha vida, mas eu não tenho tempo para ele. E para comprar o amor dele eu dou presentes. Aí quanto é que ele vale? Presentes, brinquedos, mesada. É isso que ele vale. E será que isso forma valores? Gera uma personalidade equilibrada? Isso é suficiente para formar um sujeito? E quanto vale o amor? O amor vale tudo, o amor é tudo. Mas o amor é muitas vezes comprado. É comprado o amor do filho, é comprado o amor do marido, é comprado o amor do esposo, da esposa, e aí vai. Então, na sociedade do hiperconsumo, tudo se compra, tudo se vende. E tudo virou valor de mercado. Tudo se transformou em valor de mercado. Inclusive as relações familiares, a relação matrimonial, tudo virou mercadoria. Tudo virou coisa e objeto. Então nós, que temos valores cristãos, que pressuponho eu, que devem pautar a nossa vida, o nosso fazer, o nosso agir, o nosso viver, precisamos pensar. Será que não estamos agindo e nos comportando como todos os outros? De igual modo? Até quanto vale Deus? Compramos Deus. Compramos os sacramentos. Minha filha vai casar na Igreja da Glória porque tem ar-condicionado. Então o casamento vale, o sacramento vale, o estado que a igreja tem. A gente compra Deus, o sacramento. Eu dou o dízimo. Eu pago o dízimo, nem dou, né? Eu pago o dízimo. E minha mãe morreu, tem que ter missa de 7º dia. E o padre está viajando, problema da igreja, porque se não der, eu deixo de ser dizimista. Então, quanto vale Deus? Quanto vale a igreja? Quanto vale o sacramento? Quanto vale a minha fé? Conforme o tanto que eu dou. E às vezes ainda vem assim, a ministra, ele estava falando do ministro, padre, é porque ela dá um dízimo muito bom, e a gente não pode perder o dízimo dela. O senhor dá um jeito de ajeitar a sua agenda aí, para ir dar unção dos enfermos, porque se não for, ela vai deixar de ser dizimista. Então, essas questões todas é só para nos introduzir no contexto em que nós vivemos, e isso afeta diretamente as nossas famílias, a educação dos filhos, as relações marido e mulher, afeta toda a nossa existência. Tudo vira objeto. E aí a gente passa a valer, não pelo que é, mas pelo que tem, ou pelo que possui, ou pelo lugar que frequenta. Rodou aí muito e me enviaram um videozinho do padre Fábio de Mello, que ele fala sobre o significado e a utilidade. Alguém de vocês viu esse videozinho? Você viu, né? Sobre o significado e a utilidade.
E isso é de fundamental importância para a vida dos homens e das mulheres e para os casamentos e para as famílias. A minha esposa tem significado ou tem utilidade? O meu esposo tem um significado para mim ou tem utilidade? O meu filho tem significado para mim ou tem utilidade? As pessoas têm um significado para mim ou têm uma utilidade? E se vocês forem observar, nós muitas vezes nos relacionamos, a nossa relação é muito mais pautada pela utilidade do que pelo significado. Basta observar como são tratados, por exemplo, os idosos, os avós. Se ele tiver um significado para mim, mesmo que ela esteja com Alzheimer, esteja vegetando, não saiba mais o que seja dia e seja noite, só dando trabalho, mas eu não quero que ela se vá, eu quero porque ela tem um significado para mim. O fato dela estar ali, ela representa muito para mim, ela significa muito para mim. Mas se ela tiver uma utilidade, não está mais trabalhando, só está dando trabalho e despesa, morra. Acaba. Porque não tem mais utilidade. E essa sociedade do descartável que nós vivemos, é assim que funciona. Os casamentos também é assim. Vai ficando mais velha, mais enrugada, vai ficando mais, aqui meio buchudinho, né? Não está mais tanquinho, vamos trocando. Porque a utilidade que eu queria e a utilidade que ele me tinha e que ela me tinha, já não mais dá conta da minha necessidade. E como não dá conta da minha necessidade, então, e não tinha para mim um significado, então eu vou trocando. E se só tinha utilidade, aí eu vou usar outra pessoa que seja útil e satisfaça a minha necessidade. E aí está um dos grandes males das famílias, das separações hoje. Por que separa tão rápido? Porque eu me caso não pelo significado que ela tem para mim, mas pela utilidade que ela me tem enquanto for bonitinha. Depois teve o primeiro filho, o segundo, já não está tudo no lugar, eu começo a ver que não mais satisfaz a minha necessidade. E aí eu quero trocar por um de 16, porque ainda está tudo no lugar. Não é difícil você encontrar pessoas que já estão no segundo, no terceiro, no quarto casamento, a cada 3 anos troca de mulher ou de marido. Por quê? Porque preciso de alguém que satisfaça a minha necessidade. Então, a relação não é por significado, mas é por utilidade. Não está mais sendo útil para a minha necessidade, eu ponho na lixeira. Ou eu seleciono e deleto da minha vida. Então são questões que estão muito presentes. E isso é só para a gente introduzir essa nossa conversa. E aí você já deve sair daqui se perguntando: a minha mulher significa alguma coisa para mim ou só me é útil porque ainda presta para cozinhar, se não prestava para outra coisa? E o meu marido ainda é útil porque ainda trabalha para me sustentar? Ou vice-versa? Estou dando exemplos esdrúxulos, baixos, mas só para a gente entender e para vocês refletirem e se perguntarem. O meu casamento é pautado por significados ou por utilidades? A minha relação familiar é pautada por significados ou por utilidade? E aí, eu vou apresentar 5, introduzindo a nossa conversa, 5 aspectos que considero que nós hoje precisamos aprender a lidar com eles nas nossas famílias. E o primeiro grande mal é o exagero de sim e muito pouco não que é dado aos filhos. É muito sim e pouco não. E vocês já observaram que a vida dá mais não do que sim? A vida dá muito mais não do que sim? E aí os pais dão muito sim e pouco não aos filhos. Ah, não, padre, eu não concordo com isso. Bom, eu não estou aqui para você concordar ou não concordar comigo.
eu estou aqui para expor, você tem todo o direito de discordar de tudo do que eu estou dizendo, certo? E não, eu não tenho verdade nenhuma aqui, e o que eu estou dizendo não é verdade absoluta em nada. São pontos de reflexão, certo? Mas há muito sim e pouco não. E por que é que tem mais sim do que não? Porque a sociedade do apressamento, do corre-corre, da ausência de tempo para o filho, para o esposo, para a esposa, para o marido, para a mulher. Aí, como eu não tenho tempo, o pouco tempo que eu tenho, eu acho que para educar, que para satisfazer, que para valorizar o outro, eu tenho que dizer sempre sim. Aí eu passo a semana inteira sem ter tempo para o filho, sendo cuidado pela babá, ou pela televisão, ou pelo videogame, ou pelo celular. É o suporte emocional das crianças hoje, viu? Imagine que emoção tem no celular. Você já viu a emoção do celular? Quantos abraços ele já te deu? Quantos beijos ele já te deu? Quantas declarações de amor ele já te fez? Você já recebeu alguma? Mas são eles que estão educando os filhos. E o suporte emocional dos filhos é sendo dado por eles. E as crianças hoje têm, é impressionante. A mãe chegou, o pai chegou, eles avançam no celular e querem ficar direto com o celular. Por quê? Porque é o suporte emocional deles. E por que que é? Porque o pai e a mãe não têm tempo de estar com. Aí no domingo é o único dia que tem. Para a esposa, para o filho, para descansar, para tudo, inclusive para lavar o carro. E aí o filho, a esposa, o esposo fica no escanteio. E aí então tenho que dizer sim no pouco tempo que tenho e não ajudo a educar. Então é o primeiro mal muito sério que nós precisamos repensar e reorientar a educação dos filhos. Sim demais e pouco não. E isso a gente precisa ver, porque como a vida dá muito não, e eu não aprendi a receber não, aí no dia que eu receber um não na escola, eu tenho problema. No dia que eu for trabalhar, que o patrão, que o gerente me der um não, eu me chateio e não quero mais ir. Ou então agrito. Daqui a pouco, se der tempo, a gente vai ver alguns slides mais pra frente. Porque é que a gente vê, Fortaleza, a segunda cidade mais violenta do Brasil, a 7ª do mundo. Mas a violência cresceu em todos os âmbitos. Por quê? Porque como eu não aprendi a receber não, no dia que me dão um não, eu agrito. E se não for do jeito que eu quero, do modo que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero, o que é que eu faço? Eu agrido, eu mato, eu ameaço, eu roubo. Porque tem que ser do jeito que quero, na hora que quero e da forma que eu quero. Se assim não for, então eu tomo as minhas decisões por mim mesmo. Então isso é um desafio no processo de educação. Ah, padre, mas se a minha esposa for ficar cuidando dos filhos, não dá para manter o status da família. Eu não estou dizendo que aqui para ninguém que agora deixe de trabalhar. Eu estou refletindo com vocês para vocês perceberem quão complicado está no nosso contexto e a nossa sociedade em mudança. Houve uma evolução ou uma revolução nessa perspectiva do papel da mulher, na perspectiva do papel da mulher na sociedade, no trabalho, na família e tudo. Mas antes, há uns 40, 50 anos atrás, o homem era mais provedor e a mulher era mais educadora. Era quem cuidava, quem amamentava, quem dava o suporte emocional, quem acompanhava o filho. Hoje, quais mães têm condição de ficar acompanhando o filho? É muito raro você se deparar com uma família que a mãe ainda fica cuidando dos filhos. Muito cedo bota para babá. E às vezes a babá é uma adolescentezinha. Porque hoje, para pagar, é salário, carteira assinada, e aí até a hora, e se atrasar tem que pagar hora extra. Se for hora extra exagerada, ainda pode pegar um processo, não é assim? Então tem todas essas questões, e isso quem é vitimizado? A família. Porque hoje é a criança, amanhã é o namorado, depois de amanhã é o marido. E como ele não recebeu não quando era criança,
e como ele não aprendeu a suportar qualquer dificuldade, na primeira dificuldade que ela tiver com o namoro, não é difícil você se encontrar, e vocês que têm filhas e filhos, brigarem demais no namoro, até se estapearem por nada. Por quê? Porque não suporta ser contrariado, ou ser contrariado. Qualquer contrariedade, a agressividade é imediata. Então, é um primeiro detalhe. Segundo, os pais e esposas oferecem dinheiro, presentes, porém falta presença, afeto e amor. Para compensar a ausência de afeto, presença e amor, então, por isso que eu comecei a perguntando, compra o amor, o afeto do filho, do esposo, da esposa com presentes. Presentes são importantes? São. Mas eles nunca podem substituir o amor. Na relação de um casal, dar presente para o esposo, para a esposa é importante? É. Mas mais importante do que o presente é a presença. É o estar junto. É gastar tempo um com o outro. E aí pergunte, nós temos tempo de gastar tempo um com o outro? Às vezes até para um passeio, para um momento de férias não dá, porque nunca coincide as férias. Quando um está de férias, o outro está trabalhando. Então são questões sérias que nos acompanham. Terceiro, não dispor de tempo para curtir e acompanhar o crescimento dos filhos. E aí o filho fica moça, o filho fica rapaz, e o pai nem se deu conta. Às vezes se assusta quando se depara com o filho, com a filha, com o namorado. E até às vezes cria problema de relacionamento, porque na cabeça dele ainda é o bebê. Porque ele não acompanhou, ele não teve tempo de curtir, aí gera dificuldade. Quarto, a imaturidade e infantilidade nas relações, como não recebeu não na vida, na primeira dificuldade, desiste do compromisso. Aí está uma das grandes razões dos casamentos, das famílias se desestruturarem, porque não há estrutura de base e, consequentemente, isso vai progredindo e vai passando de família para família. Hoje é a desestrutura do casal, faltando tudo isso, afeta o filho. O filho daqui a 5, 6 anos vai ser o esposo. Daqui a 10, 15 anos vai ser o filho dele, e aí vai. Então é algo que vai crescendo e se multiplicando, a dificuldade e a imaturidade na família, e isso vai afetando todos os âmbitos familiares. E aí, quinto aspecto, o relacionamento também vão adquirindo a forma que a sociedade vai dando, que a cultura vai dando, que os valores que a televisão vai dando, que a novela vai mostrando, que os meios de comunicação vão apresentando, que as redes sociais vão valorizando, e nós vamos curtindo as mais diferentes formas de amor, e isso vai se tornando o normal e o natural. Todos nós, nenhum aqui acredito que é tão santo que eu não veja nenhum tipo de novela, de programa. Nós nos deparamos com isso toda hora, e agora tudo é normal. E agora tudo é natural. E isso vai afetando as nossas famílias, o nosso jeito de ver, né? Valores, por exemplo, há pouco tempo atrás, como a virgindade. A moça tinha que casar virgem. Hoje é vergonha. E, além do mais, a moça, para sair com um namorado, ou era com os pais, ou então com o vigia, não era assim? Agora, o namorado ou a moça vai para a casa do outro, já dorme no quarto como um casal. Normal. E vocês, com certeza, aqui há alguns que já, Padre Francisco deve ter ouvido muito isso, eu já ouvi muito isso. Padre, não é melhor do que sair, pelo menos eu sei onde está. Pelo menos está mais seguro. Pronto, passou a ser um valor, passou a ser normal, natural. E isso é a sua filha agora. Quando for a sua neta, como será? Então é progressivo, aquilo que eu disse, vai passando de geração para geração. E quando for a sua bisneta, como será? Então é algo muito sério que vai afetando, são males que afetam os valores fundamentais da família.
E a gente tem que saber lidar. E você diz assim, mas com a minha filha não acontece isso. Mentirosa, acontece. Né? A minha filha é virgem. Oh, que iludida. Né? Não adianta se iludir, é um contexto. Agora, o que eu posso fazer? Pelas santas chagas, nunca venha com moralismo, nem nunca use a igreja e Deus para castigar, para proibir, para ameaçar seu filho e sua filha. Porque muitas vezes fazemos isso. E fazemos com que os jovens criem aversão a Deus e à igreja. Porque ao invés de eu mostrar valores e testemunhar valores, eu uso a igreja como ameaça e como medo para controlar a minha filha, o meu filho. E eu deveria controlá-lo com a educação desde o início. Não era com ameaças de inferno, não era com ameaças que Deus castiga, não é que a igreja proíbe isso. Então é preciso a gente ter cuidado com isso. Porque às vezes, além do desvalor que está, eu ainda gero um outro desvalor com a minha ignorância, com a minha insegurança. Eu gero nele ainda uma aversão a Deus, a igreja e as coisas de Deus. Então tenho muito cuidado com isso, porque nessa sociedade do amor líquido, eu vou conformando a pessoa, a família, a relação, a forma que a sociedade, que a novela, que o meio de comunicação vai apresentando. E nós cristãos e cristãs temos um modelo. Quem é? Jesus Cristo, o ressuscitado, que não está morto. É um Deus vivo, que caminha conosco, que está conosco, mas que apresenta propostas, caminhos. Nunca julga nem condena, mas apresenta a proposta por excelência, que é o amor. E o amor consequente. Um amor que tem consequência naquilo que ele assume que ele faz. Então aí está. Olha o coração como vai se desfazendo. No dia do casamento é assim, olha, bonitinho, certo? Enfeitado. Vocês estão acostumados a ver casamentos, né? Aqui eu já celebrei muitos, ultimamente não mais, mas aqui bonito, é desse jeitinho aí, viu? Lindo, maravilhoso. Mas às vezes começa a se desmanchar, o gelo começa a se desunerar, e a beleza, às vezes, ainda da festa do casamento, porque não há uma consistência. É tudo fluido, é muito líquido. Então, Bauman é um pesquisador que ele diz o seguinte: desesperados por relacionar-se e, no entanto, desconfiados da condição de estar ligado permanentemente, eternamente, temem que tal condição possa trazer encargos e tensões que eles não se consideram aptos nem dispostos a suportar. Aí está uma das coisas que é marca dos casamentos, está ligado permanentemente, eternamente. O que Deus uniu, ninguém separe, até que a morte nos separe. Então, unido eternamente, isso é muito agressivo para a cultura momentânea. Você dizer isso, eterno, isso já não está mais na linguagem da juventude. Para sempre, já não está mais na linguagem da juventude. Porque nós vamos formando a nossa personalidade, a nossa compreensão, conforme a cultura e o meio que nós estamos. No computador, o que é que permanece? Nada, nem mesmo o computador. Porque a cada mês, a cada dia, tem um modelo diferente. Eu quero trocar. Como é que eu vou ficar com uma mulher 40 anos, vê-la novinha e depois sair bugada comigo? Vê-la bonitinho e depois estar buchudo comigo? 40 anos junto? Pois é, os dois buchudos já, né, de cabelo branco, né? Tudo enrugado, porque a natureza não perdoa, né? Não tem nenhum de nós escapa. Isso é o nosso. Então, permanecer desse jeito, 40 anos, 50 anos juntos, é exigir demais, é querer demais. Então, são desafios que aí estão presentes, mas são males, porque mais e mais as famílias se desestruturam, e quando a família se desestrutura, a sociedade padece, a escola padece, as profissões padecem, porque é das famílias que saem todas as profissões, inclusive os pais.
Aí é difícil você encontrar um padre equilibrado se veio de uma família desequilibrada. É difícil encontrar um médico equilibrado se ele é fruto de uma família desequilibrada. É difícil encontrar um professor equilibrado se ele é fruto de uma família desequilibrada. É difícil encontrar um político que não seja corrupto se ele foi gestado na corrupção, no desmantelo familiar. Então, a sociedade inteira é vitimizada pelo desajuste familiar, pelos desvalores familiares, pelo amor líquido, pelas relações que não permanecem, que não têm solidez. Aí então tudo passa a ser normal, natural, roubo é natural, mata é natural. Basta ver esses programas de violência que tem aí, tipo barra 20, né? Barra 22, barra pesada, e roda 22. O cara mata, ele merecia mesmo, ele é um pilantra, não sei o quê. Assim como se tivesse matado um gato ladrão de leite em casa. E nem até o gato ninguém pode matar. Mas nem o gato tem menos valor do que a pessoa. Natural. Porque ele foi lá e matou dentro do hospital, lá do Frotão, não sei se vocês viram. E ele assim, porque ele foi, ele usou aquelas gírias lá, ele foi, matou lá o cara, ele merecia mesmo. Eu falei o fim dele. Então, natural, frio, não tem amor, não tem sentimento, não tem ternura nenhuma, não tem fraternidade nenhuma. Coitado de São Francisco, né? Que tudo era irmão, né? Irmão terra, irmão, e nem a pessoa é irmã, não tem valor. E pronto, passa, acaba. Então e isso, aquele rapaz veio de uma família. Aquele rapaz veio de uma comunidade. Será que esse ambiente que ele viveu, será que ele experimentou na vida amor? Ternura? Será que ele recebeu na vida não suficiente para ele diante de uma contrariedade, saber lidar com ela? Não. Se não recebeu, me contrariou, o que é que eu faço? Acabo, mato, porque esse não me contraria mais. Então são desafios que estão aí presentes. Ainda ele continua, o Paulo continua dizendo assim, para nós, os habitantes deste líquido mundo moderno, que detesta tudo o que é sólido e durável, tudo o que não se ajusta ao uso instantâneo, nem permite que se ponha fim ao esforço, tal perspectiva pode ser mais do que aquilo que estamos dispostos a exigir numa barganha. Porque tudo é líquido, o mundo é líquido e é instantâneo. Até os asfaltos da nossa cidade é instantâneo, né? Chove e enche buraco. Tudo é instantâneo. Imagina as relações instantâneas. Qualquer problema ele mancha. E a gente não é melhor do que ficar brigando. Eu já ouvi muitos pais e mães dizendo assim: minha filha se juntou, casou, mas estava brigando muito, separou. É melhor do que ficar brigando. Assim, natural, tão normal. Você fica assim, mas por que casou? Será que falta consciência? Não, é porque é assim mesmo o mundo líquido. Como tudo é líquido e instantâneo, então a relação também passa a ser líquida e instantânea. Então o momento histórico contemporâneo vem sendo caracterizado pela queda das figuras e instituições que tinham autoridade. Isso é outra característica e é outro mal. Quais eram as grandes figuras que formavam a personalidade, que formavam a pessoa? Primeiro era a família, depois a escola, a igreja. Então eram instituições que tinham poder, que tinham força, eram figuras representativas na vida da pessoa. Quando você saía da autoridade e da referência do pai, você tinha a autoridade e a referência da escola, do professor. E eu não sou tão velho assim. E quando eu saí de casa, minha mãe dizia: sua mãe e seu pai é professora. E o que ela falava, estava falado. E ai de mim se não obedecesse. Agora, se a professora disser A, é perigoso até morta ser. E aí a referência cadê? E os pais também. Às vezes no consultório, eu me deparo com mães que chegam lá e dizem: doutor, o que é que eu faço com meu filho? Quantos anos ele tem? 7 anos. Eu não tenho mais controle, eu não sei o que fazer com meu filho. Doutor, o que é que eu faço?
O menino de 7 anos, a mãe não sabe mais o que fazer. E aí vai, quer que uma sessão de 45 minutos, o psicólogo conserte o menino a cada 8 dias que ela não conserta dentro de casa, porque aí tem toda a história. Aí ela não recebeu não sabe dar não, e isso não vai. Às vezes você está nesses shoppings, o menino se joga no chão, fica lá estatalado mesmo, expressão nova, estatalado, esperneando, gritando para chamar atenção, porque quer algo, e como ele quer algo, tem que dar, e na hora que quer, do jeito que quer. E a mãe, para não passar vergonha, né, pega, cede, e aí sempre é sim, 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 e ele vai acostumando. Quando ele ficar adulto, for contrariado, ele vai dar o escândalo dele. Quando é menino, ele se joga no chão, grita, chora, esperneia. Quando ele ficar adulto, ele vai fazer o quê? Dá uma bofetada na cara de quem deu um não para ele. Bate no pai, bate na mãe, joga um balde de gasolina e toca fogo. E é tudo natural. E o problema qual é? E o problema de quem é? É do menino de 7 anos. E o psicólogo tem que ajeitar a cabeça do menino. Será que vai ajeitar? Se em casa não tiver o limite, se não houver não, se não houver quem acompanhe, quem deixe suporte. Então, minha gente, é algo complicado que nós estamos vivendo. E são males que estão acompanhando. E a gente acha normal. E o pior, sabe o que é? É a mãe chegar e dizer: doutor, é porque eu dei um castigo. Ele disse que ia ligar para o conselho tutelar e que eu iria ser presa. Então são coisas desse tipo que você vai escutando, vai vendo, e você fica se perguntando: mas aonde chegou um menino de 7 anos, uma menina de 7 anos com esse tipo de comportamento? Quem foi que formou, que gerou e fez com que essa menina tivesse esse tipo de comportamento? Ela acostumou. E disseram e deram isso para ela, e isso acha ainda que é o máximo. E ainda acha assim: minha filha é inteligentíssima. Desse jeito, né? Então você ouve cada coisa desse tipo, você fica a se perguntar o que fazer. Então são males que estão afetando a família, que estão afetando a educação dos filhos. E daí? Aí essas figuras, família, pai, mãe, que era referência. O nosso pai, a nossa mãe, era referência e podia ficar adulto, mas era senhor, senhora. Você já vê filho e neto chamando de senhor, senhora? Algumas famílias ainda tentam conservar isso. É você para aqui, você para acolá, tu não faz isso, tu traz isso. Desse jeito, como se estivesse tratando um coleguinha, um parceiro, e isso faz diferença. Porque eu não vou entendendo que ele é meu referencial, que ele precisa ter uma autoridade sobre mim. Então, ele é meu parceiro, eu digo, quero que ele diga, não faz diferença na minha vida. Era benção papai, benção mamãe, agora nem dá nem boa noite. Se relaciona com o computador, com o telefone e pronto. Então, esses valores que a gente deixou você perdendo, fazem a diferença na vida da família, faz a diferença na vida do filho, e faz a diferença na educação do nós. Porque como meu pai e minha mãe são meus parceiros, a professora também é. Como eu não respeito meu pai e minha mãe, eu não respeito a professora, eu não respeito ninguém. E então vai se perdendo os referenciais. E isso vai gerando uma cadeia. E depois vem um filho deste, e aí vai um passando para o outro, e eu não sei onde nós chegaremos se a gente não repensar a educação, a relação e a formação da família. Se a gente não repensar, eu não sei onde nós chegaremos. Porque como eu não tenho referência, eu vou crescendo e gerando relações sem referência. O pai e a mãe só foi aquele que fez e pronto. Não é aquele que é o meu referencial. E a culpa não é do menino não, viu? A culpa é do pai, da mãe, não é do corpo, que não orientou, que não apresentou isso. Ah não, mas isso é muito antigo, é quadrado. Pode ser quadrado, retangular, triangular, mas são valores que fazem a diferença na vida do sujeito. Você não tem limite para ver uma coisa.
E se você der, se você educar, pode ter 30 anos, mas vai ser sempre senhora. Pode estar gaga no fundo da rede, mas vai ser sempre a senhora. Se não tem referencial, trata como trata um trapo qualquer. Porque foi assim que ele foi educado. Então são questões muito sérias para a gente. Então, por uma mudança radical da maneira de lidar com o tempo, com o espaço, com as pessoas, com as relações, com os valores, com tudo isso, é que nós precisamos repensar e reorientar a nossa vida, reorientar as relações familiares, reorientar a relação familiar e principalmente esposa, de pai e mãe com filhos. Quando eu dizia há pouco tempo do exemplo do menino, a menina de 7 anos, que dá vontade de ensinar a psicóloga primeiro qual era a chinela, eu não estou dizendo que é para ficar espancando o filho, não, viu? Eu estou dizendo que é preciso, se você der limites, se você educar, não precisa bater. Para quê? Não precisa espancar. Para quê? Agora ele precisa saber que não é não, que sim é sim. E o que é que nós fazemos? Dizemos não, o menino começa a gritar. Pois pronto, e às vezes é o marido mesmo, a mulher, um dispara que o outro fez. Mulher dá logo esse precisa se calar para ouvir esse jogo. Desgraçou, desculpa a expressão, desgraçou o desgraçado. Porque vai desgraçar a vida do menino. Aí a mulher tá lá, dá logo esse precisa se calar que eu quero ver a novela. Eu quero fazer isso, que eu preciso ir para o trabalho. É desgraçar a vida dessa pessoa. Deixa ele chorar, mas se não, tem que ser não. Ele tem que entender que a vida, quando é não. O não pode ser sim, e o sim não pode ser não. E isso gera problemas sérios para a vida futura desta pessoa. Então, o hipercapitalismo, o hiperconsumismo influenciam mudanças na vida e nas relações das pessoas em nossa sociedade de diversas maneiras e das mais diversas formas. Como eu disse, eram mais de 50 slides, eu fiquei só no 11. Então, se quisermos compreender a família contemporânea, ou ao menos alguns de seus aspectos, temos que investigar o modo pelo qual as transformações econômicas, sociais, políticas, culturais de nossa época vêm influenciando diretamente a vida destes novos sujeitos e de nós, atuais sujeitos da sociedade. Temos que olhar isso e não podemos nos deixar tomar, invadir e determinar pelo que é posto aí como sendo o melhor. Nem sempre o que é posto na televisão, nos meios de comunicação e o que é apresentado como a solução é o melhor. Olhe, pense, repense e observe a sua vida familiar, suas relações e não deixe que a liquidez e os laços frouxos destruam o bem mais precioso da sociedade, que é o matrimônio, que é a vida familiar, que é a educação do filho, da filha, que é o suporte emocional. Você pode dar tudo, mas se não der afeto, se não der suporte emocional, ele não terá nada e ele não será nada. Então, não é sem motivos que esse autor rico caracteriza a sociedade de consumo como a sociedade da miséria material e psicológica, miséria moral e afetiva. Então, podemos até ser ricos materialmente, mas somos os miseráveis moralmente, psicologicamente e emocionalmente. E não é à toa que nós estamos tendo pessoas com uma diferença de idade cronológica e psicológica muito grande. Pessoas adultas com 20, 30 anos com comportamentos infantis, ou até com mais. Você encontra senhoras de 60 anos se comportando como uma adolescentezinha de 13, 14 anos, até com as vestes. E o que é isso? Infantilização. E uma imaturidade muito grande. Pode ter tudo, mas é um miserável humanamente, um miserável psicologicamente e um miserável moralmente.
porque não cresceu, não amadureceu. Porque uma das consequências, vamos ver se passa aí. Tá aí, ó. Primeira consequência é essa. Eu perco a minha identidade e a minha identidade passa a ser a marca, certo? Eu sou a Coca-Cola que eu bebo, né? Eu sou a Sony, que os aparelhos que eu uso. Eu não tenho mais identidade. Como eu não tenho identidade, então a minha identidade vai sendo o que eu vou tendo. Outra consequência. Isso aqui, eu queria ter refletido isso aqui com vocês, que isso é bastante interessante. O que é que nos diferencia dos animais? Olha, outra consequência aí. Deixa eu passar aqui. Isso aqui também passa rapidinho. Eu queria fazer reflexão com isso. Do vazio, que nós somos sujeitos altamente vazios. E aí o nosso vazio, que são as consequências do não afeto, da não presença, da ausência de amor, de dar coisas, nos gera um vazio. E aí nós preenchemos esse vazio, esse suporte do vazio, com o quê? Nos tornamos violentos. Tentamos preencher o nosso vazio, a nossa insegurança, o nosso medo com a violência. Além do mais, outras consequências desse processo. Manter-se ao lado das pessoas 24 horas por dia através do celular. Será que está ao lado das pessoas? Então eu uso as pessoas e me relaciono com a máquina. Isso é consequência desses males. Distanciamento dentro de casa. Dentro de casa, você vai ver esses restaurantes, você fica impressionado, eu fico impressionado. Um casal de namorados, um do lado do outro, os dois lá do outro. Será que estão namorando pelo celular? O namoro agora trocando mensagem? Dentro de casa, as pessoas se comunicam, está um no quarto, outro na sala, se comunicam pelo WhatsApp. É assim. Aproxima os distantes e afasta os próximos. Outra consequência disso, dinheiro, sentimento de rejeição ou diminuição perante os outros. Aí então é uma obsessão por bens, por coisas. E as pessoas vão perdendo a importância. Outra consequência, a satisfação dos desejos. É sexo, 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 prazer, prazer, prazer. E se não tiver isso, o casamento acaba, a família se desestrutura, porque o central está no prazer, na utilidade e na satisfação que o outro pode me proporcionar. Não me proporcionou. Outra consequência, bebidas e drogas. Quase todas as famílias hoje têm no mínimo um caso de droga. Quase todas. Por quê? Sujeitos vazios, sujeitos inseguros. E aí, a carência, a dependência. Antes era dependente do computador e do videogame. Depois troca o computador e o videogame pelo celular. Depois troca pela cachaça. Depois troca pela maconha. Depois troca pelo crack. Isso é uma cadeia de dependência. O sujeito que hoje é dependente de crack, um dia ele foi dependente de outras coisas. E ele se tornou dependente de algo porque lhe faltou o essencial: amor, afeto, suporte emocional, presença. Está vazio. E para preencher esse vazio, esse buraco negro que está dentro dele, ele preenche com alguma coisa. Outra forma de preencher esse buraco, qual é? Sexo fora do casamento. Aí tem uma multidão de formas, viu? Que eu não preciso falar. Outra, tá aí, computador. Troca a mulher, o marido, pelo computador. No consultório está cheio de gente que acabou o casamento. Por quê? Porque foi trocado a mulher, o marido foi trocado pelo sexo virtual. A mulher acorda de madrugada, está sozinha na cama e o cara com o computador se masturbando diante do computador, ou então usando outros instrumentos. Os Facebook da vida, e aí vai. Tá aí, sentimento de perda e de desvantagem, os videogames, o que tem de adultos, não sei se vocês veem alguém assim, viciado em videogame. Coisa de os bebezinhos, os bebezão, né? Estão tudo aí. Jogos de azar.
tem o sentimento de derrota perante a vida, aí então tenta ganhar esses jogos de azar que estão aí. Outras consequências, fumar, né? Aí tem todo um problema da fase oral, que teria que falar, explicar. O comprar, também a gente, a compulsão por compra. E por que o sujeito compra muito? Porque ele tem necessidade de satisfazer a carência dele. Aí ele compra, ou ela compra, né, comprou uma roupa, um sapato e uma bolsa, R$600. Ganha 724, com desconto fica 600 e pouco. Aí chega no final do mês, paga o mínimo, né? 100 e poucos reais. Aí quando for no próximo mês de novo, e daqui a pouco entra em parafuso, se enfoca, faz qualquer coisa, porque a dívida tomou conta. E a satisfação foi só enquanto vestiu a primeira vez. Da segunda em diante já não presta mais, porque não satisfaz mais. São as consequências desses males que afetam a família. Outra consequência, adquire animaizinhos. Muitos casais não querem mais ter filhos. Até nos apartamentos está cheio. Não tem mais filho e adota um cachorro, um gato e trata como um filho, ou então mais do que filho. Ou então não se casa mais e adquire um cachorro, um gato para ser o companheiro e companheira. Você sabe por quê? Você sabe não? Se você disser alguma coisa para o seu marido, ele te diz não, ele discorda, ele vai te questionar. Outra consequência, tá vendo aí? A musculação. Homens e mulheres aí compensando toda a carência, a compensação de uma impotência, certo? São impotentes na vida, impotentes no matrimônio, impotentes na relação, impotentes diante dos filhos, impotentes em tudo. Aí começa a levantar maromba. Aí sai todo de jeito assim, né? Tudo aleijados, né? E ainda com a camiseta para mostrar. Aí pensam que estão mostrando músculo, mas não sabem que estão mostrando a impotência, a incapacidade diante da vida. Eles são enganam eles mesmos. Se tiver algum psicólogo aqui, deve saber muito bem disso. E aí, o problema é compulsão, e o problema é psicológico. Aí reduz o estômago, aí passa a compulsão sexual, passa para a bebida, para a droga, só troca um objeto, porque o problema é psicológico. Desculpe a sinceridade, às vezes eu dizer as coisas direto, com palavras duras, mas é para ajudar a gente a refletir e pensar. Que valores eu preciso buscar para orientar a minha família, a minha relação, e em que eu preciso mudar diante dos estímulos que essa sociedade, que este mundo líquido, que este mundo hiperconsumista está apresentando. O que fazer para que eu não seja mais uma vítima desta sociedade que eu mesmo estou criando? O que fazer para que eu não seja uma vítima do filho que eu gestei, que eu criei, talvez não eduquei? O que fazer? Pensem, reflitam, espero que possa ajudar nas reflexões dos grupos de vocês a dialogar. Muitíssimo obrigado. Foi uma reflexão muito importante para todos nós. Agradecer também ao Otávio do MESC, acho que ele já saiu, pela sua palestra também, né, sobre o MESC, aos círculos que nos ajudaram. Muito obrigado e Deus tome de conta de todos e até a próxima, se Deus quiser.